Antes mesmo da queda, Adão já havia sido designado por Deus como o cultivador do jardim do Éden. Isso aqui é interessante, hein? Presta atenção. De onde ele tirava o seu sustento, tá bom? Esse era, antes da queda, tá? Por assim dizer, a sua profissão, o seu trabalho, ok? Então Adão, ele era responsável, assim que ele foi criado por Deus, ele era o responsável por cultivar o jardim. Depois da queda, a terra fora amaldiçoada, tá bom? E tudo isso está em Gênesis 3, tá? Gênesis 2, Gênesis 3. A dificuldade de seu trabalho se intensificou, mas ele ainda era o responsável por tirar seu sustento e agora também o de sua mulher da terra. Então, quando Deus criou o homem, ele criou o homem e deu essa ordem: olha, você vai ser o chefe aqui de tudo, né? Você vai até inclusive dar nome para os animais aí, né? Você vai poder desfrutar de tudo, tudo isso aqui é teu. Então o que acontece? Você vai só cultivar o jardim. Eu que venho aqui, né, e rego, né, as plantas. Deus cuidava de todo o processo, né? Você lê isso em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. E Deus fazia com que vinha a água, né, e a planta fosse regada pela água. Ele cuidava da terra, ele colocava a semente para nascer e tal. E Adão tinha que cultivar. A gente não tem exatamente o que significa cultivar, se era plantar também, se era só cuidar, podar, limpar, mas Adão fazia a pequena parte desse trabalho. Depois da queda, esse seu trabalho continuou, mas a dificuldade aumentou absurdamente. Então, é o que eu falo aqui na sequência. O trabalho não é uma maldição, mas a atribuição do homem desde a criação do mundo. A maldição é a dificuldade no trabalho, não o trabalho em si. Então, a partir daquele momento, antes da queda, Adão tinha essa parte mais suave do cultivo da terra. A partir da queda, ele ia ser responsável por plantar, por cultivar e por colher. E só que nessa terra ia crescer também espinhos e abrolhos, né? Vamos entender assim como outro tipo de fruto que traria dificuldade para que ele tirasse aquele que ele precisasse comer. Então, a intensidade do trabalho, o peso do trabalho, foi a maldição por ele ter caído na lábia da mulher, que foi enganada pelo diabo. Mas o trabalho não é maldição. Então, o trabalho, sim, é função do homem da casa, trabalhar, desde esse modelo adâmico, né? Adâmico vem de Adão, né? Desde o jardim. Tá? E foi por meio deste modelo adâmico que os povos foram desempenhando sua relação entre homem e trabalho, e casa, né? De homem, trabalho e casa. Não era uma exclusividade do homem o trabalho, tá bom? Até porque o trabalho da mulher em casa e até mesmo nos negócios do marido eram praticados. A gente vê isso lá em Provérbios 31, quando é falado sobre... O autor de Provérbios 31 fala sobre o desempenho da mulher. Então a mulher ali, aquele exemplo de mulher, né? Ela também desempenha papéis de negócio. Então ela também ela cuida da casa e ela delega a funções para as funcionárias da casa e ela também negocia. Então ali a gente pode entender, né? Aferir disso aí, que a mulher também pode auxiliar no trabalho, no sustento da casa, ok? Mas eu quero dizer o seguinte, não era uma exclusividade do homem, mas de acordo com o padrão divino, é dever do homem suprir seu lar e o apoio da esposa é bem-vindo, contudo facultativo, ou seja, não obrigatório. Então, a mulher pode trabalhar, Marcelo? Você pensa que a mulher precisa trabalhar? Olha, precisar não, mas ela pode? Pode. Mulher pode auxiliar o marido? Claro que pode. Por que não? O exemplo de Provérbios 31 está aí para gente, certo? A mulher pode auxiliar o marido, mas ela deve, na minha opinião, não. Não entendo assim. Entendo que esse padrão ele foi estabelecido por Deus, de que o homem é o responsável. Se a mulher quiser e puder ajudar, ajuda. Eu acho que o desempenho da mulher ele se dá muito mais às funções de dentro do lar. Obviamente, tá, gente? Hoje em dia, dentro do lar, você até trabalha. Tem mulher que trabalha em casa e ganha mais do que o marido que trabalha fora. Hoje as possibilidades de trabalho são enormes. E ainda mais com menos tempo,
a mulher pode ganhar mais. Isso aí, hoje em dia, é só você procurar, estudar e meter as caras. Pode acontecer, tá? Mas a mulher é obrigada? Não, aí não. Aí eu não entendo que seja obrigada, porque eu vejo que esse modelo adâmico não era assim, tá bom? Alguns textos bíblicos, se eu não me engano, é 1 Pedro, que fala sobre a mulher ter esse papel de... ela desempenhar esse papel de educar os filhos, né? E isso também foi se repetindo ao longo dos milênios, e até hoje a gente percebe alguns povos praticando isso, né? No próprio caso aqui no Brasil, especificamente dentro das religiões cristãs, você tem muitas mulheres, caso a minha, né? A minha, ela desempenha algumas funções lucrativas também em casa, ok? Pela internet, mas ela não é obrigada a trabalhar. Então a gente definiu isso, né? Que ela não precisaria obrigatoriamente trabalhar, e eu assumiria essa responsabilidade, mas eu acredito que a função principal do homem é essa, de suprir a questão do intelecto, do espiritual, da segurança e da provisão, e a mulher, ela desempenha essa questão da educação, das coisas da casa, da educação dos filhos, né? Das coisas da casa e tudo mais. Não que o homem não possa, não tenha que ajudar ela nisso, não é isso, tá? Muito pelo contrário, eu acho que o homem tem que ajudar sim, naquilo que é possível, mas eu entendo que a divisão adâmica é essa, obviamente sem a proibição da mulher trabalhar, tá? E aqui, tá, gente, sem dar vazão para loucura feminista, tá bom? Porque aquilo realmente é loucura, aquilo ali é inversão de papel, tá? E fomentação de ódio, tanto de um lado quanto do outro, tá bom? Não estou falando disso, beleza?